vai para o ar. E Jesus lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão a todos aqueles que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Se nós fôssemos resumir esse trecho do fim do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, nós poderíamos dizer assim que Jesus nos deu uma ordem: ide e evangelizai, mas com poder. E esse é o tema do programa Anunciamos Jesus de hoje. Evangelizai, ide e evangelizai com poder. E para falar sobre isso, nós trouxemos hoje aqui o Padre Léo. Padre Léo, mais conhecido como Frater Léo, como Frei Léo. Aliás, te conhece como Léo, como Frei Léo, Frater Léo, né? E o Léo vai conversar com a gente a respeito desse tema. Evangelizar com poder. Para você, Léo, o que é evangelizar com poder? Veja bem, o que é evangelizar? O mesmo São Marcos, que encerra esse evangelho dizendo ide e evangelizai, ele manda que se evangelize com poder. Por quê? Porque para São Marcos está claro que o evangelho não é uma coisa a ser falada, não é uma doutrina a ser pregada, mas é uma pessoa a ser anunciada. Se você pegar o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, ele vai dizer boa nova de Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o Evangelho. Ele é a boa notícia, ele é a grande novidade de Deus. Portanto, nós vamos pregar, nós vamos anunciar uma pessoa, Jesus. E vamos seguir o mesmo método dele. Veja bem, Jesus, quando anunciava, ele não anunciava só com a fala, ele anunciava com a vida. Ele dizia que Deus era Pai, e este foi o grande evangelho de Jesus, e ao mesmo tempo ele demonstrava Deus agindo nas pessoas. Ele veio para anunciar o reino de Deus e demonstrava nas suas atitudes que o reino de Deus estava acontecendo. Por isso as pessoas olhavam para ele e percebiam que ele pregava com autoridade. Por quê? Porque as suas atitudes confirmavam aquilo que ele estava falando. Quando Jesus diz que perdoava os pecados, ao mesmo tempo ele demonstrava isso com um gesto concreto. Por isso a sua pregação tinha poder. Ele demonstrava isso sentando-se à mesa com aqueles que eram pecadores, acolhendo estes pecadores à sua mesa. Ora, se Jesus é o conteúdo da nossa pregação, Jesus precisa também ser o método da nossa pregação. E Jesus anunciava com poder. As obras confirmavam a sua fala. Logo, se nós vamos anunciar Jesus, nós precisamos anunciá-lo como ele anunciava. Evangelizar não é dar palestras. Para dar palestra você precisa de técnica. Para dar palestra você precisa da arte da oratória. Para dar palestra você tem que ter uma capacidade de falar e de falar com ideias claras. E, infelizmente, muita gente que fala como se falasse em nome de Jesus, faz palestras em vez de evangelizar, em vez de fazer pregação. Para a pregação, nós vamos seguir o modelo de Jesus. E é o exemplo de Paulo. Se nós pegarmos 1 Tessalonicenses, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele anuncia como ele pregava. Ele diz, o nosso evangelho, Jesus, vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. E ainda ele arremata colocando-se como testemunha. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. Eu penso que aqui, Claudio Honor, neste versículo 5 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós temos um resumo do que é a verdadeira pregação. Primeiro, anunciar Jesus Cristo, anunciá-lo com poder. E para isso, é preciso estar sob a inspiração, sob a infusão do Espírito Santo. Anunciar com convicção.
o poder, os sinais de poder se manifestando na nossa fala e através da nossa vida. E por último, o nosso testemunho. Este programa que você está assistindo é mantido por um grupo de leigos que acredita que a boa nova deva ser anunciada a todos os lares brasileiros. Eles formam a Associação do Senhor Jesus. Eu sou sócio da Associação do Senhor Jesus há vários anos e fico muito feliz em ver como essa obra está crescendo. Eu gostaria de convidá-lo para fazer parte da nossa obra também. Seja você também um sócio da Associação do Senhor Jesus. E escreva para a Caixa Postal 1750, CEP 13001, Campinas, São Paulo. Ou ligue pelo telefone 0192-326633. Anunciamos Jesus, um programa da Igreja Católica Apostólica Romana. Existe um outro aspecto que às vezes a gente se engana também, ou a gente acaba enveredando por um caminho que não é o caminho do poder, né, da evangelização com poder. Mas às vezes por amor mesmo, por gostar das pessoas, nós vemos que várias pessoas da nossa igreja, padres, freiras, religiosos, leigos, catequistas, gente integrada, começa a participar de uma forma mais social dos problemas do irmão, que é um negócio válido, é um negócio importante. Então a gente vê trabalhos com favelados, trabalho com os menos necessitados, mas acaba virando um trabalho estritamente social, sabe? Que pode ser feito por um Rotary, por um Lions ou coisa parecida. E o que a gente tem visto é que apesar de todo esse trabalho da nossa igreja, de gente da nossa igreja nesses lugares, esse povo acaba preferindo as doutrinas que se infiltram dentro da favela ou dentro dessa comunidade mais carente, e a nossa igreja acaba sendo colocada de lado. Uhum. Eu não sei se você vive essa experiência, já viveu, se você já sentiu isso. Sinto. Claudionor, quando você vai a uma padaria, o que você espera encontrar na padaria? Pão, né? Pão. Quando você vai a um açougue, você espera encontrar o quê? Obviamente, carne. Quando você vai à igreja, precisa encontrar Jesus Cristo. E é isso que muita gente não entendeu ainda. Então veja bem, Claudionor, as pessoas que vão até a igreja, elas esperam encontrar Jesus Cristo. E só Ele é caminho, só Ele é verdade, só Ele é vida. Ele é a resposta encarnada de Deus para o problema do ser humano. Alguns confundem achando que é preciso levar Jesus para uma área específica da vida da pessoa. Jesus não veio para resolver uma área específica da vida de uma pessoa. Ele não veio fazer magia. Não. Jesus veio para ser solução para a pessoa inteira. O Evangelho precisa atingir todas as pessoas, o homem todo e todos os homens. E é esse Evangelho que, depois que ele toma conta da minha vida, ele vai me transformando. Não adianta mudar a estrutura social. Dom Helder Câmara, um dos monstros sagrados da igreja. Dom Helder, nos anos 60, no Rio de Janeiro, ele, terrivelmente preocupado com o problema das favelas, ele conseguiu dinheiro de amigos e construiu alguns prédios de apartamentos pequenos, simples, mas confortáveis, com água, com luz, com esgoto, e ofereceu aos favelados. Um ano depois ele voltou lá, estava tudo destruído e eles já tinham vendido a maior parte. Porque o Evangelho não está em você levar a solução para esta área econômica, que é um grande desafio, que a igreja não pode estar alheia, sem dúvida nenhuma, porque Jesus não esteve alheio. Uhum. Mas o Evangelho precisa ser resposta para a vida inteira da pessoa. E isso somente Jesus Cristo inteiro, vivo, ressuscitado, na medida em que ele entra na vida da pessoa, que ele transforma a vida da pessoa, esta pessoa transformada, evangelizada, ela vai então trabalhar para que as estruturas sociais também aconteçam. Mas o que você precisa levar é as pessoas a um encontro pessoal com Jesus Cristo e com o Espírito de Jesus Cristo vivo. Sem o Espírito Santo, é impossível a eficácia da evangelização. Sem o Espírito Santo, a nossa pregação vira palestra. Sem o Espírito Santo, nós viraremos bons sociólogos.
pessoas que compreendem um pouco mais de política, de sociedade, de pobreza, mas nós não temos resposta. E aí as pessoas então, elas vão pegar a parte social que nós damos, mas elas querem Deus, como você na padaria quer pão, como você no açougue quer carne, então elas vão buscar esse Deus, aonde tem gente falando de Deus. E mesmo que às vezes falando errado de Deus, mas está falando de Deus, as seitas crescem tanto por quê? Se meu Senhor vai falar por mim, anuncia. A evangelização, ela é primordialmente o anúncio. Anúncio que nós já encontramos no início do cristianismo, proclamação da palavra. E esta palavra de Deus, ela é eficaz nela mesma. Isso significa que ela realiza o que ela significa. Ela concretiza na vida o que ela contém, porque ela é palavra não de alguém, mas é palavra de Deus. Uma coisa que você falou agora, que me parece ser bastante importante, mas que tem sido alvo constante de muitas críticas. A evangelização com poder, o poder tem que se manifestar. Então nós temos visto aí em grupos, em comunidades, onde pessoas exercem esse poder através de oração de cura, do exercício de cura, de libertação, etc, etc. E essas pessoas têm sido alvo de muitas críticas. Como é que você vê que essas pessoas estão alienadas ou essas pessoas estão dentro do contexto? Como é que fica isso? Olha, Claudio, mesmo se você me perguntasse assim, olha, nas seitas, em muitas delas, se propaga aos 4 ventos que lá acontecem curas e milagres. Você realmente acredita que aconteça cura e milagres lá? E eu vou dizer que acredito. Acredito realmente. Não estou falando aqui de charlatões que tem por aí, de gente que ilude as pessoas, não. Por que eu acredito? Porque se eles estão pregando o Evangelho, ao lado do Evangelho, não dá da gente dividir, não dá de você parcializar, pregar uma parte do Evangelho, ao lado do Evangelho, em Jesus Cristo, na primeira comunidade cristã, nos apóstolos e na vida de grandes santos da igreja, esteve ligado sinais de poder. E o que são sinais de poder? São gestos que confirmam a pregação. Ora, o documento, a Constituição dogmática, um dogma, portanto, do Vaticano II, Dei Verbum, número 2, diz que ao longo do plano da salvação, da história amorosa de Deus, a palavra e os gestos, os sinais concretos, sempre estiveram intimamente conexos. Portanto, um iluminando o outro. A palavra ilumina o gesto confirma a palavra. Evangelho Anunciante, que é o catecismo da evangelização de Paulo VI, Evangelho Anunciante diz que o gesto, o milagre, confirma a pregação. Quando eu falo que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo liberta, isso é teoria. Mas no momento em que eu imponho as mãos sobre uma pessoa, eu oro por ela, e ela faz uma experiência na sua vida do poder de Deus transformando a sua vida, quer seja fisicamente, quer seja espiritualmente, quer seja psiquicamente, essa pessoa experimentou Jesus. Então veja bem, o milagre, a cura, confirma aquilo que nós falamos. Vai falar por mim, anuncia-me. Não basta simplesmente anunciar essa palavra. Ou melhor, essa palavra anunciada nos leva, como consequência lógica e inevitável, nos leva ao testemunho. Esta palavra vivida, ela se torna uma proclamação viva para aqueles a quem ela é anunciada. Por isso, nós devemos realmente dizer que a evangelização se liga ao poder de Deus. Poder na eficácia da palavra, esse poder de Deus que está presente no testemunho daquele que a anuncia, que prega essa palavra. Podemos, como que, de um modo bem sucinto dizer, aquele que anuncia deve ser a primeira testemunha do que ele anuncia.
Sol nascente, sol poente, és tu, Jesus. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Já encontra-se à venda o LP Sol Nascente, Sol Poente do Padre Zezinho, autor de grandes sucessos como este. Um certo dia, à beira-mar, Sol Nascente, Sol Poente, mais um lançamento Comep, à venda nas lojas do ramo e nas livrarias Edições Paulinas. Podia imaginar. Se é tão importante os sinais para a evangelização, os sinais de poder, a cura, a libertação, etc., por que isso tudo desapareceu da igreja durante tanto tempo? Infelizmente, nós percebemos que ao longo da história da igreja, muitas vezes, nós, padres, religiosos, bispos, catequistas, começamos a pregar doutrinas, aquilo que a gente conversava há pouco tempo, e não mais pregaram Jesus Cristo. Deixando de pregar Jesus, deixaram de perceber a necessidade profundamente intrínseca ao próprio Evangelho, que é a necessidade de manifestar que esse Jesus está vivo. O gesto, como nós dizíamos, atualiza a pregação e, ao mesmo tempo, o gesto, o sinal de poder, a cura, o milagre, a libertação, manifesta que Jesus Cristo está vivo, aqui e agora, operando através de mim, através de você. Não é um dom meu ou seu, é um dom de Jesus. E isto é tão importante que quando a igreja primitiva passou a sofrer as primeiras perseguições, eles se reuniram para rezar pedindo ao Senhor que aumentasse os prodígios. Em Atos 4, versículo 29, veja o que a igreja primitiva pede, é uma oração. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças das perseguições, do sofrimento que a igreja estava passando, e concedei aos vossos servos, a nós, igreja, que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. A igreja primitiva pede para pregar com poder. E como pregar com poder? Eles continuam pedindo. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez, com poder, um poder maravilhosamente grande, a palavra de Deus. Portanto, o gesto confirma a pregação, atualiza o conteúdo da mensagem, e o conteúdo da mensagem é Jesus Cristo. Eu fico admirado hoje, não é quando acontece uma cura. Quando não? É quando não acontece. Toda reunião de oração, toda missa que nós celebramos, todo sacramento. Eu, quando celebro o sacramento do matrimônio, no final eu imponho as mãos sobre os noivos e peço uma oração de cura interior por eles. Para que eles comecem nessa experiência de Jesus Cristo vivo, um caminho novo ao lado de Jesus Cristo vivo. O sacramento é um encontro com Jesus Cristo vivo, é sinal, a igreja sempre pregou isso. Agora, no momento em que deixamos de pregar Jesus e passamos a pregar doutrinas que nem sempre estão embasadas no Evangelho, então os sinais vão desaparecendo. E por que os sinais vão desaparecendo? Porque no momento que nós estamos falando de doutrina, nós estamos fazendo palestra e não evangelizando. Porque evangelizar é anunciar Jesus Cristo vivo, ressuscitado, porque Ele é o Evangelho de Deus. E se nós anunciamos Jesus Cristo vivo, da mesma forma que Jesus curou milhares e milhares de doentes, Jesus hoje continua curando. Agora é importante, e eu tenho costumado dizer isso em muitos lugares, nós precisamos tomar cuidado para que as pessoas não pensem que Deus é sonrisal. O que é o sonrisal? Você vai numa festa, come e bebe muito, então começa a sentir mal-estar. Aí vai lá, pega o sonrisal, toma, passou, esqueceu. E às vezes a gente faz isso com Deus. Então você está com um problema, com uma doença, vivendo uma crise familiar, você corre atrás de cura. Não, nós não devemos pregar a cura. Nós devemos pregar Jesus Cristo. E Ele é a solução de Deus para o ser humano, também nas nossas áreas físicas, psíquicas, espirituais. Vai falar por mim,
Eu, quando me refiro à evangelização e ao poder de Deus na evangelização, nós queremos abranger algo bastante amplo. Ou seja, a própria eficácia da palavra de Deus, o testemunho daquele que anuncia essa palavra, como também o que Deus está realizando na vida daquela pessoa e através daquela pregação daquela pessoa na vida dos que acolhem a pregação, a evangelização, a palavra de Deus. Deus, na sua eficácia e na sua ação, ele não pode estar contido só num desses aspectos, mas ele atinge esta realidade em todas as suas dimensões. É verdade que muitas vezes nós ficamos presos só aos efeitos desta palavra na nossa vida. Ora, não devemos desconhecer como Cristo realizava maravilhas, com isso as multidões o seguiam, mas ele queria, através disso, conduzir ao essencial, que era deixar que a palavra, ela fosse se encarnando pouco a pouco na vida daquela pessoa, daquelas pessoas, daquela multidão. Você falou quando nós oramos por um doente e a cura de Jesus se manifesta nessa pessoa. Nós oramos. O que a gente tem visto é que muita gente imagina que pode evangelizar sem rezar, sem orar, sem oração. Quer dizer, realmente, chegar, subir num púlpito, ou subir num palco, ou subir, sei lá, ou entrar numa rodinha e começar a falar de Deus, mas não reza, não ora. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, muitos acham que a oração é alienante. Não, num mundo com tanto problema, nós vamos parar para rezar? Não, a oração é alienante. Eu penso o seguinte, Claudionor, que nós nunca estamos tão próximos do ser humano do que quando nós estamos orando. Por quê? Porque enquanto eu oro, eu levo os problemas do mundo para Deus. A minha oração não é alienante, eu trago com ela todo o problema do mundo. E se eu orei pela minha evangelização, pelo meu ministério, eu vou agora levar Deus para os problemas do mundo. Que muito pregador, aí não posso dizer que são pregadores, o que muitos palestristas, homilistas, assim podíamos até chamar, que existem em grande quantidade, infelizmente, eles acham que então, para pregar com eficácia, é preciso preparar muito bem o sermão com técnicas. Uma palestra, sim, você usa técnicas, mas na pregação não. Na pregação nós precisamos da eficácia do poder do Espírito Santo. E isso só acontece quando somos pessoas de oração. Como falar de Deus se antes não falamos com Deus? Como falar de Deus se antes não nos colocamos numa situação de escuta de Deus? Como falar de Deus se nós não deixamos que pelo Espírito Santo a sua palavra tome conta do nosso coração? Porque a gente não reza, a gente fica usando palavreados humanos nas nossas pregações e não a palavra de Deus. Ora, a oração abre o meu ser inteiro para Deus e permite que Deus tome conta do meu ser inteiro. Claudionor, se eu tivesse 2 horas para preparar uma pregação, eu gastaria no mínimo 1 hora rezando. A outra hora eu ia gastar meia lendo e meditando a palavra de Deus e talvez em 15, 20 minutos eu faria o esquema da pregação. Pena que muitos gastam 8, 10 horas lendo nos livros, buscando experiência dos outros, e aí não tem eficácia. Não tem eficácia porque torna-se uma palavra humana. Ora, o que tem eficácia é a palavra de Deus. É ela que, como diz Paulo, ela tem eficácia própria, ela é como a espada que entra lá na profundeza do ser humano, toca o ser humano, transforma o ser humano. Portanto, eu acho que evangelização sem oração é um aborto. Aquele que prega, realmente ele anuncia o Senhor quando ele se sente profundamente tocado pelo Senhor. Quando ele experimenta
não só no seu intelecto, evidentemente, mas em toda a sua pessoa, ele experimenta Deus no seu poder, Deus na sua ação, Deus atuando nele. E aí nós podemos dizer, de fato, ele se torna pregação viva. É isso que nós gostaríamos, não só o sacerdote, mas você, que está nos vendo e ouvindo, que você também fosse essa pregação viva de Deus. E isso você o é na medida em que se deixa penetrar pela eficácia da palavra, a eficácia desta ação maravilhosa do Senhor Jesus. Pai, confia em mim, anuncia-me. Vamos orar agora para que Jesus entre realmente no nosso coração, esse Jesus vivo, ressuscitado, que ele entre no nosso coração e que ele nos torne também evangelizadores. E que nós sejamos evangelizadores com o seu poder. Vamos acompanhar todos juntos agora essa oração, juntamente com o Padre Eduardo. É Jesus Cristo que nos diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem, não é uma sugestão. Ele nos manda sair e transmitir boas notícias. Mas o interessante é o último versículo de Marcos. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. A palavra de Deus era pregada com poder, com sinais e prodígios. E nós queremos que a mesma coisa aconteça conosco. Tem acontecido comigo no meu ministério de pregar pelo Brasil. Tudo vai acontecer contigo. Na sua pregação, na sua casa, na sua paróquia, na sua rua. Ide, evangelizai. E peça o poder de Deus. Por favor, Jesus, enche-nos com o Espírito Santo. Inspire, por favor, Jesus, as nossas palavras, para que os corações das pessoas possam ser tocados, para que sinais e prodígios aconteçam nas vidas das pessoas. Obrigado, Jesus, por essa graça que você está dando aqui agora. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aleluia.